Se você desiste antes de um objetivo ser alcançado, você é um desistente. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Vendas é para você. Olá! Neste vídeo, vou fazer um breve relato da minha carreira profissional, minha formação acadêmica, algumas experiências que ajudaram no meu desenvolvimento e das conquistas alcançadas. Eu comecei na área de vendas em 2008, aos 31 anos de idade, como promotor de vendas em uma multinacional de alimentos. Nesse mesmo ano, fui fazer faculdade de administração de empresas. Eu consegui esse trabalho através de um colega meu que eu conheci em uma outra empresa. Esse mesmo veio me prometer essa vaga, uma vaga futura de vendedor, seria uma promoção, e que para isso eu teria que voltar a estudar. Então, por conta disso, eu já entrei na empresa e já busquei essa formação. E assim nasci em mim um desejo de entrar para o mundo das vendas. Desejo esse que alimentei por 1 ano e meio, e ao final desse período, acabei sendo promovido, no final de 2009. No início da minha carreira como promotor, eu lembro de uma situação, poderia dizer engraçada, para não dizer trágica, né? Uma vez que eu comentei com um grupo de promotores o meu desejo de ser vendedor. Todos riram daquela situação, porque eu tinha acabado de chegar para aquela função, não tinha as habilidades necessárias nem para aquela função de promotor. Imagina sonhar com a vaga de vendedor. E foi o que um deles me falou. Você nem sabe fatiar presunto, como pode desejar ser vendedor? Ele estava certo, mas eu sabia ele que existia dentro de mim um desejo crescente que eu estava alimentando por esse sonho, que viria a se concretizar 1 ano e meio depois. Esse desejo de virar vendedor me fez muito bem por um longo período, né? Uma época que eu estudava, então eu via muita aplicabilidade de vendas, né? Estudando marketing na faculdade, e aplicava isso no meu dia a dia. Então, fiz grandes trabalhos, eu tenho muito orgulho de falar que fiz grandes trabalhos nas lojas por onde passei, grandes exposições, grandes pontos extras, algumas promoções que a empresa colocava em alguns produtos, como margarina, entre outros na época. Essas exposições, tirava fotos, procurava evidenciar esses trabalhos, né? Então, geralmente eu mandava essas fotos para os meus superiores, coordenadores, supervisores de vendas, até o vendedor que atendia aquela loja, aquela área, sempre estava vendo meus trabalhos, né? Sempre mostrando e falando do meu desejo de querer ser promovido. E claro, para isso eu tinha que fazer um bom trabalho dentro da loja. E é isso que eu buscava a todo momento, né? Até que aconteceu, chegou um ponto que eles não tinham mais como me negar aquela promoção. Ela foi conquistada com muito trabalho, com muita dedicação, né? Com desejo imenso de ser promovido, e foi isso que aconteceu. Eu comecei minha faculdade de administração alguns meses depois de ter entrado naquela empresa. Eu precisava dessa formação, eu buscava aquela promoção de vendedor. Isso começou a se tornar maior que eu, um desejo imenso de buscar essa promoção, e não bastava só me dedicar naquelas lojas, mas eu buscava uma formação, precisava dessa formação acadêmica, né? Em uma época muito difícil, né? Era um salário baixo, que mal dava para a gente comer em casa, e tinha que dividir com o preço com mensalidade da faculdade, né? Ao ponto de chegar a faltar pão na nossa mesa, né? E ser questionado pela nossa mãe, pela minha mãe, que na época me indagou: você acha justo você pagar a faculdade e faltar pão na nossa mesa? E você fazer faculdade para a empresa? E eu falei para ela: a faculdade não é para a empresa, a faculdade é para mim, é para minha formação, o meu crescimento como profissional. E ela de novo me indagou: seu amigo não está mais lá, ele não vai mais te promover, por que você continua estudando? E de novo eu precisei responder minha mãe: não seria meu amigo que ia me promover, seria meu trabalho, seria minha dedicação, meu esforço. Continuei meu trabalho, estudando, trabalhando, dando o melhor que eu podia dentro daquela empresa. Mas não foi a única vez que faltou pão na nossa mesa. Outras vezes aconteceu e precisei continuar. Quase 2 anos se passaram, até que no final de 2009 veio a tão sonhada promoção para vendedor. Aos poucos eu fui sendo convidado para participar das reuniões da equipe de vendas, e meses depois passei a integrar aquela equipe. Passei a ser um vendedor, ser um deles. E tudo mudou na minha vida.
Logo ganhei um carro, que seria meu instrumento de trabalho a partir daquele momento. E quando foi a surpresa do pessoal em casa, quando eu cheguei com aquele carro, minha mãe de novo me indagou que carro era aquele. E eu respondi para ela que tinha sido promovido, que aquele carro era meu instrumento de trabalho dali para frente, meu salário tinha sido triplicado e que não faltaria mais pão na nossa mesa a partir daquele dia. Comecei como vendedor feirista, estudando à noite e vendendo durante o dia, e aplicando todo aquele conhecimento. Deslumbrado com a nova função, eu não enxergava dificuldades, só via soluções em todas as barreiras que se apresentavam à minha frente. Durante 2 meses, fiquei saindo para a rua, sempre acompanhado de outro vendedor. O supervisor sempre pedia para aqueles vendedores que me ensinassem algo de bom e sempre frisava: só ensina coisa boa para ele, deixa que as coisas erradas ele aprende sozinho. E ao final do dia, ele pedia para que eu falasse o que eu tinha aprendido com aquele vendedor naquela rota. A primeira grande venda, a gente nunca esquece. A empresa que eu trabalhava vendia principalmente derivados de proteína animal. E no final do ano, tem vendas de peru, aves e tender. O Natal se aproximando e a cobrança pelo fechamento das metas vão se intensificando. Alguns vendedores com as metas atrasadas, um em especial, estava com muita dificuldade. Segundo ele, o perfil do seu setor não colaborava para o atingimento dos seus números. E foi aqui que eu tive minha primeira grande ideia em vendas. Eu havia sido dispensado há 2 anos do meu antigo emprego, em um posto de combustível, que fazia parte de uma rede de postos de uma transportadora. E lá eu tinha bom relacionamento com o pessoal da administração e pensei, acho que consigo fazer essa venda para aquela rede. Ofereci ajuda ao vendedor e pedi suporte ao supervisor e juntos fomos visitar aquele cliente e oferecer os perus para o gerente daquela rede que compraria os mesmos para doar aos seus funcionários como kit de Natal e em troca nossos vendedores passariam a abastecer os carros juntos daquela rede de combustíveis. Vender toda a meta daquele vendedor em uma única venda. Essa atitude despertou em meu supervisor a confiança de me dar uma primeira oportunidade como feirista e lá fui eu, o meu primeiro desafio de bater uma meta de vendas mensal. Sozinho e longe de casa, eu era assim capaz. Eu bati aquela meta, uma meta que já não era batida há mais de 1 ano. Na minha segunda cobertura de férias, tive outro grande momento na minha carreira. Faltava apenas 1 semana para o fechamento do mês e minha projeção em uma família de produtos estava muito ruim, 25% realizado. Faltavam 75% para fazer em 4 dias e fui cobrado pelo meu supervisor o que eu ia fazer para reverter aquela situação negativa. Eu havia entrado na sala de merchandising dias atrás e lá encontrei alguns copos para brindes e pedi para que meu supervisor me deixasse levar aqueles copos para usar como alavanca nas vendas daquela família de produtos que eu estava com dificuldades. Naquele dia, todo cliente que eu visitei, eu oferecia aquele produto. Resumo, bati a meta no mesmo dia, ou seja, vendi mais em um dia aquele produto do que havia vendido o mês inteiro. Moral da história, aprendi aqui com vendas que vendas é foco. Simples assim. O fato de estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo me permitia aplicar muito conhecimento teórico no meu dia a dia, e isso me garantia bons resultados e a aplicação dos processos na minha rotina diária. E logo nasceu em mim outro desejo que passei a cultivar comigo, o desejo de ser supervisor de vendas. E eu contava isso para todos ao meu redor, vendedores, supervisores e gerentes. Naquela empresa fiquei por 7 anos, e 5 deles como vendedor, mas comecei a perceber que naquela empresa o desejo de ser líder de equipe ia demorar e talvez nunca chegasse, mesmo estendendo meus estudos para um MBA em gestão comercial. Foi então que resolvi pedir demissão e fui buscar meu sonho de ser gestor de equipe de vendas em outra empresa. E foi assim que fui trabalhar com bebidas.
Depois de um ano cuidando das grandes contas daquela empresa, enfim fui promovido a supervisor de vendas, o cargo onde eu mais tive o prazer de trabalhar. Cuidava de 12 vendedores, depois passaram para 15 e eu adorava aquilo. Reuniões matinais, vespertinas todos os dias. Como eu amava aquela rotina. Sair em rota com os vendedores então, algo que eu faria de graça, de verdade. Apoiar minha equipe internamente com soluções de logística, financeiro ou mesmo comercial. Era muito satisfatório para mim, principalmente ver meus vendedores alcançar suas metas no final de cada mês. Foram 3 anos naquela empresa, até que comecei a montar minha loja em minha garagem. E quando percebi estava dando tudo certo no meu negócio próprio, resolvi pendurar as chunteiras no mundo de vendas. Então me afastei e fui tocar minha empresa, onde estou até hoje. Muito mais tempo trabalhando, mas também muito mais libertador. Parece contraditório, mas é assim que me sinto. Essa foi uma breve história de minha vida em vendas. Em outros momentos voltarei aqui para contar mais. Gostou da nossa história? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. Até o próximo vídeo.